Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar com a nossa aula. Na aula de hoje nós também vamos falar de um assunto também bem tranquilo de lidar, que são tipos de dados, e agora nós vamos falar sobre números. Na aula passada a gente já viu um pouco sobre variáveis e strings, então essa aula nós vamos ver um pouco sobre números. Números, basicamente, nós temos dois tipos de dados, de números, que são int e float. Vamos começar pelo int, ele é mais simples, o float também é bem tranquilo, mas vamos começar pelo int, logo na sequência nós vemos o float. Int são números inteiros, basicamente, nada que tenha casa decimal. 5, 4, 3, 2, 20, 30, só não pode ter casa decimal. Tudo que for nessa linha é um int. Então, por exemplo, vamos começar declarando aqui uma variável chamada idade. 25, por exemplo. Então, se nós virmos aqui e dermos um print na idade para ver ela aqui no console, nós já vemos aqui 25. E qual que é o tipo de dado dela? Então, vamos fazer um print novamente. A função type que nós aprendemos na aula passada. Vamos ver o que aparece aqui. Class int, ou seja, um número inteiro. Trabalhando com uma variável int, nós também podemos realizar a soma dela, por exemplo, 25 mais 5. Se nós executarmos isso, ele vai somar 5 à variável idade, totalizando 30. Nós também podemos utilizar essa mesma função aqui dessa forma, colocando apenas um sinal de mais aqui e deixando 5. O que é isso? É apenas uma forma diferente dele interpretar isso. Vocês podem usar a forma que ele preferir, mas basicamente eu estou falando para somar ele mesmo mais 5. Se eu fosse fazer subtrair também aqui, era só colocar um menos também. Então, se eu executar isso daqui, ele vai dar o mesmo resultado, 30. Se eu colocar um menos aqui, vai acontecer a mesma coisa, só que ele vai cair para 20. Nós também podemos concatenar isso com strings. Então, se eu quiser exibir um texto, por exemplo, no console, a minha idade é 2 pontos. Aí eu coloco aqui mais idade para atribuir o valor da variável idade aqui no final desse texto. Vamos executar isso e ver o que acontece? Vou comentar esse daqui e esse daqui, que a gente não precisa executar agora. Ele vai dar um erro. Por que ele deu esse erro? Ele está falando aqui que ele só pode concatenar strings e não inteiros. Ou seja, tudo isso daqui é um texto, isso daqui é um inteiro. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está tentando trabalhar com dois tipos de dados diferentes, só que ele só consegue trabalhar em condições de igualdade, se tiver os mesmos tipos de dados para exibir aqui nessa mensagem. Então, eu utilizo essa função aqui, a str, que converte esse inteiro para uma string. Aí ele fala, a minha idade é 20. Se eu for fazer um teste aqui, ainda falando sobre as diferenças nos tipos de dados, só rodando isso daqui, ele estava me falando que isso é inteiro. Então, se eu utilizar a função str aqui, ele vai converter e vai me falar que isso agora passa a ser uma string. Então, basicamente sobre inteiros é isso. É algo bem simples e bem tranquilo de entender também. Qualquer dúvida só podem deixar aí nos comentários. Agora vamos falar sobre float. Float nada mais é do que números também, só que
são números quebrados, ou seja, números com casas decimais, 20.5, 30.2 e por aí vai. Então, por exemplo, eu posso declarar uma variável aqui chamada peso. Posso colocar aqui 75.5, por exemplo. Usar um print no peso para exibir essa informação no display. Ele vai aparecer aqui, 75.5. Agora vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos ali em cima em relação ao tipo de dado e utilizar aquela função que nós conhecemos, a type. É só executar isso. Ele aparece aqui, o class float, ou seja, é um tipo de dados flutuante, né, por assim dizer, são números quebrados. E eu consigo também trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos aqui em cima, exibindo uma mensagem. No console eu também consigo, desde que eu também equalize a questão dos tipos de dados. Então, se eu quiser exibir aqui, por exemplo, o meu peso é mais peso. Então, se eu executar isso, né, vou comentar esse daqui e esse daqui porque não me interessa mais. Se executar isso, vai dar o mesmo erro, porque ele está falando que, basicamente, que são tipos de dados diferentes, ele precisa de condições de igualdade para exibir esse tipo de dado aqui na mensagem. Ou seja, tudo isso daqui tem que ser uma string, tem que ser um texto. Ele tem que entender que é tudo caractere. Então, fazendo essa conversão para string, ele aparece aqui. O meu peso é 75.5. Eu posso concatenar isso daqui também com outra string, ou seja, com outro texto. Posso utilizar aspas duplas ou simples, que vocês preferirem no caso de vocês, nesse caso, né? Então posso colocar aqui mais kg e simplesmente vai ficar assim. Meu peso é 75.5 quilos. Se eu mudar aqui para 80.5, ele automaticamente muda aqui também. Ele aparece aqui no console. E também vamos citar um outro tipo de dados, que é o booleano. O que é um booleano? O boolean, ele simplesmente é um tipo de dados que ele identifica apenas se ele é verdadeiro ou falso. Nós vamos aprender isso mais para frente, em detalhes. É algo bem simples também. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui humano igual a false. Então, se eu for dar um print nisso daqui, atribuindo o valor false à variável humano, o que ele aparece para mim? Aparece false, que é o valor que nós atribuímos a ela. Se eu utilizar aquele método que nós já conhecemos, que é o type, e colocar aqui humano, o que acontece? Ele vai me falar que é um booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se eu for fazer aqui também concatenando isso com uma string, coloco o texto aqui, por exemplo, vamos fazer uma pergunta. Você é um humano? Vamos adicionar aqui a variável humano. Esse daqui a gente pode já comentar, não vamos utilizar por enquanto. Aqui vamos mudar para true, porque sim, somos humanos, né? O que acontece? O mesmo erro, ou seja, eu também tenho que converter aqui para string. A mesma questão dos passos anteriores, dos tipos de dados anteriores. Você é um humano? True? Sim, verdade. Então, basicamente é isso, pessoal. São conceitos bem simples aí dos tipos de dados, né? Então,
a gente já aprendeu que é uma string, o que são int, aí vem a parte dos números, né? Int, float, que são os números quebrados, né, que nós vimos com casas decimais, e o booleano. Em relação ao tipo de dados, é basicamente só isso que o Python trabalha. Outras linguagens utilizam bem mais tipos de dados dentro dessas categorias, mas tem uma opção de um maior número de opções para isso. Mas o Python, nesse caso, não é fortemente tipado, ou seja, não tem muitas opções nesse caso, o que torna ele mais simples de trabalhar também. Com isso, nós já conseguimos fazer nosso primeiro exercício, para nós acabarmos, né, praticando o que nós aprendemos e fixando esse conhecimento também. Como primeiro exercício, o que a gente pode fazer? Fazer um programa que pergunte quanto você ganha por hora e o número de horas trabalhadas no mês. Isso você pode jogar, por exemplo, para uma variável, né, esses dados. E considere que você deve descontar 6% do salário bruto em impostos. Com isso, vamos mostrar o salário bruto, a quantidade a ser paga em impostos e o salário líquido. Então, com tudo que nós aprendemos aqui, nós já conseguimos atribuir esses valores a variáveis e a trabalhar com eles. Então, vamos tentar fazer esse exercício? Ele é bem simples também, não vai ser muito complicado, é só trabalhar com tudo isso que a gente já aprendeu. E no próximo vídeo eu coloco a solução dele e damos sequência com os próximos temas. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscrevam no canal, deem um like se vocês gostaram. E até a próxima.